Biologia Evolutiva do Gilvan. Imunização, imunizante, vários conceitos, mas o que eu quero levar para vocês é esse conhecimento. Na verdade, o que é imunização? É uma palavra que vem do latim, de immunitas, e é muito antiga. Para ter uma ideia, a antiga Grécia politeísta, os parlamentares já usavam. Por quê? Que queria dizer que o imune era estar isento de impostos, de investigações, etc. Mas aqui nós vamos falar na área de saúde, na área de biologia. Então, a imunização ela ocorre de várias maneiras. Por exemplo, tem a imunização passiva e ativa, e tem a imunização também feita, diria que provocada. Tem o processo de imunização de rebanho, isso é muito perigoso. Nem se faz em humano, nem em animais. Exemplo, nenhum criador vai querer expor o seu rebanho, qualquer espécie, vamos pensar que é um criador de gado bovino. Os seus animais, ele vai vacinar, mas não vai querer que os animais sofram infecção passada de um micro-organismo, provocado por um micro-organismo passado de indivíduo para indivíduo. Bom, então essa imunização de rebanho é o que sempre aconteceu durante muitos anos, muitos séculos, toda a história da humanidade. E na história da humanidade dos seres humanos já tinha bicho que causava infecções nos outros animais, em plantas. Lembrando que aqui vamos entender mais para a questão animal e mais humana. Há registro de que a primeira tentativa de fazer uma imunização artificial, provocar um processo de reação no organismo, acontece no século X, da era cristã, na China. Eita, falar em China para muita gente é um terror. Então, para a gente entender, a imunização ela tem uma relação, para a gente entender, de antígeno e anticorpo, para que ela aconteça. Ou seja, toda vez que temos o contato ou contágio com algo que é estranho ao nosso corpo, o nosso corpo vai reagir e formar anticorpos específicos. A relação é tipo chave-fechadura. Se eu quero abrir uma porta, eu tenho que ter aquela chave. Se não tiver a chave específica, quero ligar um carro, eu tenho que ter a chave específica. Claro, pode até ser por ligação direta, empurrão, uma série de coisas, mas preciso disso. Então a relação é essa. Teve o contato com o organismo estranho, isso vai acontecer. O termo mais utilizado da imunização é a vacina. Então, como é que ocorre? Como foi descoberta a vacina? No século XVIII. Há um relato que um senhor fazendeiro, ele não teve a varíola. E ele viu que acontecia um tipo semelhante no gado bovino, de doença, que não era a varíola em si. Ou alguns chamam de varíola bovis. O fato é que ele pegou o material, inoculou no filho e na esposa. Eles tiveram reação e tiveram a varíola, na verdade não tiveram varíola. Eles tiveram reação e a partir daí um médico foi estudar, o Edward Jenner. Edward Jenner, no ano de 1796, ele pegou uma versão que é semelhante da varíola bovis com a varíola humana, que é o cowpox. Eu vou deixar aqui o nome. E fez uma inoculação de um garoto chamado James Phillips. Gostaram do meu inglês? Muito fluente. Mas esse menino não contraiu a varíola depois de exposto ao vírus. Bom, falando de Brasil, quando começa o processo de as primeiras tentativas de imunizar pessoas? Isso ocorre no ano de 1859, ou seja, início da segunda metade do século XIX. Quem foram os responsáveis por isso? Joaquim Manuel de Macedo e Joaquim Norberto de Souza Silva. Eles fizeram a primeira tentativa de vacina, na verdade, a primeira aplicação de vacina, por ordem do imperador Dom Pedro II. Olha, o Brasil ainda era um Brasil império.
Sequer o Brasil era uma república. A república vem acontecer bem depois. Era né, Brasil Império. Então é muito antiga. Bom, mais ou menos ainda no século XIX, teve uma discussão muito séria, a acusação do filho, Marquês de Barbacena até a cidade de Minas, acusou o filho de Francisco Mendes Ribeiro de Vasconcelos de estar inoculando o vírus, que nem sabia ainda, o vírus não tinha sido visualizado, só é visualizado no século XX, mas em pessoas para provocar reações. E essa acusação ela rendeu um manuscrito de 19 páginas. Então, a coisa não é nova. Bom, se a gente for pegar já em tempos mais modernos, no século XX, no início do século XX, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que aí o nome é em homenagem à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ele foi imunizar as pessoas por conta da febre amarela, Rio, São Paulo, e teve a revolta da vacina. O que não dá para entender é que algumas falácias, algumas coisas que o pessoal no século XXI, com tanta coisa, estamos no terceiro milênio, pessoas falando absurdo. A revolta da vacina foi obrigado o Exército Brasileiro a acompanhar a equipe de sanitaristas para vacinar as pessoas contra, somente a febre amarela, que era uma epidemia, no Rio de Janeiro, São Paulo, que era a capital federal, mas, o Rio de Janeiro, obviamente, mas a questão da revolta das pessoas. Então, essa questão de revolta imunizante, e aí entra uma questão do negacionista contra a ciência, contra a parte científica. Entendendo alguns pontos. Nenhum tipo de tratamento é um tratamento artificial, é a vacina. Entendendo como que é feita a vacina. Não dá uma cobertura 100%, mas em muitos casos próximo disso. Ela é feita com micro-organismo. Ele pode estar morto ou atenuado. O que é atenuado? Ele não tem capacidade mais de desenvolver. Pode ser que só o material desse bicho, pode ser uma proteína, pode ser material genético, DNA ou RNA, vírus só tem um dos, de um modo geral, um dos materiais genéticos, não possui os dois. E nesse caso, é feito de tal maneira, aplicado no indivíduo, que pode ter, ser a via oral, por exemplo, a vacina contra o polivírus, causa poliomielite. Eu tenho parentes que têm deficiência porque não tomaram a vacina por ignorância dos pais, que já morreram, mas era ignorante, era estúpido, não tinha estudado, e não deixaram imunizar, e a criança teve poliomielite, pegou o polivírus e ficou com defeito na perna. Não lembro qual é, a perna direita, a esquerda, não me pergunto, o nome dele é José, mas ficou com um defeito. Portanto, por conta de ignorância. As vacinas, elas são feitas, às vezes, não é usando cobaia, que muita gente tem falado, ela é feita em laboratório, ela pode ser feita em ovo, utilizando ovo, por exemplo. Vou pegar um exemplo. E aí as burrices que a gente escuta. Chama aqui de burrice. Ou desinformação, ou estupidez, ou ignorância, ou agressividade. E aí eu tenho que deixar bem claro. Exemplo. A gente tem que ficar bem claro. A que é feita no ovo é para o influenza, que é o vírus que causa a gripe humana. Ela demora poucos meses para ser elaborada, porque todo mundo tem que fazer uma nova vacina. Ela é elaborada no ovo, usando como base ovo de aves, de galinha. Portanto, quem tiver alergia às proteínas do ovo, pode ter uma reação alérgica. Essa reação alérgica pelo mesmo processo que eu falei lá no início. Ou seja, proteína do ovo é antígeno no corpo humano. Ah, mas eu como ovo, mas é outra situação. Estou falando com inoculado, que essa é no braço. A seiba que eu falava lá, contra a poliomielite, é via oral. Mas tem uma também, acho que é Salker, que é feita nos Estados Unidos, que é intradérmica. Então, as vacinas, o que é que elas vão fazer? Elas não é cura. Se a pessoa, para a gente entender, se a pessoa já está com a infecção, ele tomar vacina não vai surtir efeito. Ele vai desenvolver a doença. Mas ela é uma prevenção. Ela vai provocar uma reação no organismo, formando anticorpos específicos para tal doença. A imunização de rebanho que é perigosa, essa artificial, entendendo. Aí a gente pensa, por exemplo, atualmente a questão do coronavírus.
Primeiro, tirar essa estupidez de dizer que o coronavírus foi feito no laboratório. Sequer foi, ou passou por melhoramento genético. Há um grande indício que, por conta da destruição de caverna, coisa que estão querendo fazer no Brasil, depois eu faço um vídeo falando sobre isso, deslocou populações de morcegos. Esses morcegos, que é muito comum, coronavírus no morcego, esse coronavírus passou para o ser humano. No ser humano, isso é um relato desse novo coronavírus. Mas lembro que em 1964 teve uma epidemia na Ásia Menor provocada pelo coronavírus. Então, se você também quer um exemplo, você vai vacinar cachorro, tem vacina contra e gato contra coronavírus, outros tipos. Então, o coronavírus, primeiro, tem vários tipos, a família, acho que coronaviridae. Ele é um RNA vírus que sofre mudança, alteração muito rápido. E aí, hoje faz-se vacina, estão fazendo, está muito técnico, está muito avançado, a ciência aumentou muito, faz vacina usando material genético, no caso DNA, RNA, vacinas chamadas de ácidos nucleicos, vocês escutaram falar na imprensa, é isso. No caso do coronavírus, eles usam uma proteína chamada proteína S. Esse S vem do inglês do spike, eu deixo aqui o nome, que ela quer dizer penetrar, perfurar. Apesar que spin também é furar. Spin, S-P-I-N, do inglês. Spike, S-P-I-K-E. Então, muito cuidado, atentos vocês, para as besteiras. Eu mesmo tomei as 3 doses, eu tomei a Oxford AstraZeneca, a primeira e a segunda dose, e tomei o reforço da Pfizer. Logo, ela é feita em um laboratório muito competente nos Estados Unidos, os profissionais de lá são muito competentes, da Moderna, entendendo isso. Ou seja, tem muita gente falando tolice. A imunização no Brasil, o país é uma referência, tem países que não tem essa referência, até porque é pago. Aqui faz parte da questão de sanidade, ou seja, controle sanitário. O Brasil é uma referência, por quê? Porque, por exemplo, Vital Brasil, ainda no século XIX, cria o Instituto Butantan. Falei do Oswaldo Cruz, foi um médico sanitarista. Então, nós temos uma gama de profissionais de alta qualidade da saúde, médicos, biólogos, enfermeiros, os pesquisadores mesmo, os cientistas, que sabem muito, estudam muito sobre vacina. E é até a obrigação, aqui um alerta para futuros, vocês que são estudantes, futuros pais e mães. Pai e mãe. Se você deixar de vacinar o seu filho, você pode ser indiciado criminalmente. A vacina que estão falando besteira, ela faz parte do sistema de imunização nacional contra o coronavírus. Então, é uma estupidez. Aí, tudo bem, o cara não quer. Aqui não há uma obrigação. Mas a briga, por exemplo, eu tomei vacina na década de 1970, era o Exército Brasileiro, era médico do Exército Brasileiro, que andava, era um médico, normalmente um médico ou outro profissional de saúde, e os soldados do Exército Brasileiro chegavam nas comunidades, nas cidades, e aplicavam vacina. Inclusive contra a tuberculose, que eu acho que até tem uma marca aqui, ficou uma cicatriz, era uma pistola. Não tinha escolha não, tinha que vacinar. Então o Brasil é uma referência mundial, e quando a gente vê tudo que está acontecendo, a gente pergunta, onde é que nós estamos? Que estupidez, quem são essas pessoas? Primeiro, sem saber nada, muitos deles fazendo coisa absurda, usando um medicamento contra esse vírus, coronavírus, que não tem eficácia, porque o cara, eu não sei onde é que ele estudou, qual foi o curso que ele fez. Por quê? Vou pegar hidroxicloroquina e cloroquina, ela tem papel, sim, é usado como fármacos no tratamento. Mas quais os tratamentos? Tratamentos de lúpus, uma doença autoimune, só é pesquisa. Hoje você vai na internet, pesquisa nas melhores universidades, nos institutos federais, no centro de pesquisa do mundo inteiro sobre inglês, vá para Harvard, pesquise lá, imunização. Esses médicos, eles estudam o tempo todo. Logo, é descartado para tratamento hidroxicloroquina e cloroquina, tratamento quem pegou coronavírus. Claro que tem os casos mais susceptíveis, pessoas com comorbidade, grávidas, crianças. Essas coisas tudo têm acontecido advento do coronavírus. Estão entendendo? Bem claro, esse ponto que eu quero chamar muito a atenção. Mas muitíssima atenção de vocês que estão assistindo,
Não tendo essa paciência, eu tenho que explicar, porque é um tema bastante complexo. Hidroxicloroquina e cloroquina, ele tem eficácia em tratamento de quê? Lúpus, doença autoimune. Também, uma doença causada por protozoário, que é todos os plasmódios que causam malária. No tratamento de também reumatismo, que é artrose das articulações. Não tem outro conhecimento. Ivermectina é um medicamento, um fármaco utilizado no tratamento de piolhos e vermes. E outros que têm falado não tem eficácia. Agora, quando você pega um médico que não sabe diferenciar, primeiro não conhece nada de farmacologia, de fármacos. Outro que não sabe diferenciar um vírus, um protozoário, são seres muito distintos, apesar de micro-organismo, aí fica difícil. Então, isso que eu chamo a atenção, eu tenho que falar isso, na sala de aula eu vou trabalhar com isso, vou deixar aqui, explicar isso tudo para vocês. Falei para vocês que o canal ia trazer vídeos diferentes, e esse é um daqueles diferentes, falando sobre a questão da imunização. A imunização de rebanho é altamente perigosa, você expõe a sociedade e morre. Claro, faz uma seleção de uma certa maneira natural, mas morre muita gente. E a vacinação, ela é um processo de imunização ativo, provocado, artificial, porque é feita com parte ou o total do micro-organismo que causa a doença, e ela também tem validade, tem tempo. A contra o coronavírus sabe pouco, mas, por exemplo, vou pegar um exemplo só de uma vacina clássica conhecida. Vacina contra a febre amarela, ela tem uma prevenção de 10 anos. Toma uma dose, só toma outra 10 anos depois. Vacina contra o tétano. Você tem que tomar 3 doses. O que é isso? Toma uma dose, 30 dias depois um reforço, a 60 dias o segundo. E passa 10 anos. Ou 10 anos, ela dá uma cobertura de 10 anos. A vacina da gripe, como eu falei. Então, quando você vê pessoas falando a tolice de que uma vacina não pode ser feita em pouco tempo, pode. As primeiras vacinas elas foram feitas quase no estalar de dedo. Outras demoram muito tempo. E aí, quando eles fazem uma comparação, que é uma estupidez, do parte de quem não sabe nada de micro-organismo, nada de imunização, nada de imunidade, nada de antígeno, anticorpos. Todos esses termos muito técnicos, por isso que o vídeo é direcionado a alunos, a estudantes do ensino básico. Guarda o que eu vou expressar, mas com muita clareza agora. Por que não dá para comparar uma vacina que é feita para influenza, para ebola, para coronavírus, sarampo, catapora, cachumba, entre outras, HPV, não dá para comparar com aqui, porque não consegue HIV, porque HIV faz parte do HIV que é Reuma, esse HIV é Reuma, imunodeficiência vírus, ou seja, o vírus da imunodeficiência humana. Ele é mutante. Toda vez que ele infecta uma pessoa, ele modifica. Por quê? Porque ele tem vários processos. Ele se transforma imediatamente em um vírus, que ele é RNA, DNA, lá na célula, dentro da célula do pensar infectado, do hospedeiro, a célula que é o hospedeiro, em cima da pessoa que está com HIV, ele usa esse material genético, ele usa uma enzima chamada transcriptase reversa e volta a ser RNA vírus, só que ele já se modificou. Então é muito difícil porque tinha uma vacina que conseguisse acompanhar a mudança do vírus, o que não acontece com outros, mesmo sendo, exemplo, o coronavírus sendo um RNA vírus, o influenza, que causa a gripe humana, sendo um RNA vírus, mas eles não são retrovírus. Se estudar mais um pouquinho, você vai aprender. Hoje você pesquisa, hoje o mundo está fantástico. Diz que está no mundo de hoje, não queria estar nascendo quando nasci lá em 1962. Porque tudo isso que eu estou falando, você entra nos melhores centros, você não fica vendo fake news. Não fica vendo esses estúpidos que tem por aí. Ah, por que não testa
Porque não, estão estudando uma possibilidade de desenvolver uma vacina contra o HIV, que imuniza as pessoas contra o HIV. Mas isso é muito difícil, por conta dessa particularidade que eu falei, por ser retrovírus. Dito isso, fechamos nosso vídeo aqui. É um vídeo longo, mas é um vídeo que ele tem um impacto no sentido de te alertar que o Brasil é uma referência na questão de imunização através de vacinas e não de efeito de rebanho. Isso é estupidez. Isso é na época medieval, estamos voltando aos passados mais cruéis, mais tristes da nossa história, história da humanidade. Mas você tem o direito, o Brasil pode escolher. No passado não podia escolher. Na época da ditadura militar não havia como escolher. Ou você vacinava os filhos, chegasse uma campanha de vacina, vacinava as pessoas, você seria preso. Seria diretamente levado pelo Exército Brasileiro. Hoje não, hoje tem a opção. Agora você também não pode se dar o luxo de sair distribuindo, sendo um roteador no caso do coronavírus, do vírus. Dito isso, obrigado pela paciência, até o nosso próximo vídeo.